Olá, eu sou o apóstolo Marques e eu quero chamar a sua atenção porque hoje nós estaremos começando o seminário Destruindo Fortalezas. É muito comum das pessoas que estão na igreja achar que os seus piores inimigos são os espíritos das trevas. É bem verdade que nós sabemos que o diabo é o nosso adversário. Mas eu quero falar com você que nasceu de novo. Você que é nova criatura em Cristo Jesus. Você que é uma pessoa que tem doado a sua vida para Deus, feito a renúncia do mundo, você tem se entregado ao Senhor Jesus. Você já percebeu que existem centenas e milhares de pessoas que são novas criaturas, estão na igreja, renunciaram à vida de pecado, renunciaram ao mundo, mas ainda têm em suas vidas muitas barreiras? Você já percebeu que existem pessoas que, mesmo sendo de Deus, não têm vencido? A palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí Paulo diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem pessoas que, mesmo sendo de Deus, não têm experimentado em sua vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a pergunta é, por que essas pessoas não têm experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se perguntarmos isso, as pessoas que estão presas na religiosidade vão dizer que essas pessoas precisam fazer quebra com o vínculo do passado, precisa fazer quebra de maldição, precisa de uma oração forte, precisa expulsar algum demônio. Mas eu pergunto, uma vez que você é nova criatura, uma vez que você nasceu de Deus, uma vez que você está em Cristo, como pode você ter demônio? Como pode você, sendo o templo do Espírito Santo, você sendo morada do Deus Altíssimo, ainda caber algum espírito maligno na sua vida? Como pode você, nova criatura, ter que fazer quebra de maldição? Ora, se o novo nascimento não foi suficiente para quebrar a maldição do passado, se ser nova criatura não significa de verdade ser nova criatura, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Ora, se esse versículo é verdade, as coisas velhas passaram de fato. Você é nova criatura. Se as coisas velhas passaram também aquela vida de pecado, aquela vida de maldição. Todo o vínculo que você tinha no passado de errado, todos os vínculos que você criou no mundo com coisas erradas, no novo nascimento, quando você se transformou em nova criatura, se fez nova todas as coisas, e isso foi quebrado através do novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora Paulo, ele fala que nós temos que destruir fortalezas. Há fortalezas que precisam ser destruídas. Você já parou para pensar que se você está, por um exemplo, em uma cidade como São Paulo, com muito trânsito carregado, e você tem um destino para chegar, você tem um local para você estar, e aí você tem um mapa em sua mão. Mas esse mapa, ele é um mapa que não mostra o trânsito, é o mapa do clima do tempo. Se você olhar para esse mapa, que é o mapa do clima do tempo, você não saberá qual caminho você vai pegar, qual a rua que você vai entrar, para que você desvie dos trânsitos, para que você chegue no seu objetivo. Agora, se você realmente quer chegar no seu objetivo de uma forma rápida, você precisa de um mapa que indica o trânsito em tempo real. Você precisa de um GPS. Esse mapa vai te indicar as ruas que estão com trânsito. Esse mapa vai indicar aquilo que você precisa fazer para chegar no seu destino. Ou seja, existem pessoas que não estão chegando no destino que precisam porque o mapa que ela está usando para chegar no seu destino está errado. E este mapa é a nossa mente. Esse mapa é aquilo que nós colocamos em nossa mente.
se você programou a sua mente de forma errada, se você está usando o mapa errado, você não vai chegar no seu objetivo. Foi por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo deixa claro que você vai experimentar o melhor de Deus quando você mudar a forma de você pensar. Você precisa mudar como foi programada a sua mente. Existem muitas pessoas que estão presas a crenças limitadoras. E tudo isso porque não conhece a perfeita vontade de Deus. Crenças limitadoras, eu vou te dar um exemplo. Existem muitas pessoas que acreditam que é da vontade de Deus que elas sofram de enfermidade. Há pessoas ainda que dizem que Jesus coloca enfermidade para provar a fé das pessoas. E que as enfermidades são até uma ferramenta que Deus usa para te ensinar algumas coisas. Ora, se isso for verdade, então Deus ele não é poderoso o suficiente para te ensinar por meio da palavra. E também não pode ser verdade, porque Isaías capítulo 53, no versículo 4, diz que Jesus levou sobre ele todas as nossas doenças e enfermidades e que pelas feridas de Jesus fomos curados. Mas se a tua crença é que você tem que passar por enfermidade, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. O apóstolo Paulo deixa claro na palavra dele que as pessoas só vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando elas renovarem o seu entendimento. E é por isso que eu quero convidar você para estar comigo hoje. Eu vou te ensinar como destruir fortalezas, raciocínios que se levantam contra a vontade de Deus. Enquanto muitos crentes estão lidando com os demônios, não que isso não tenha que fazer, mas na vida de um cristão, na vida de uma nova criatura, os demônios são derrotados. Não devemos brigar com eles. Nós temos que expulsá-los em nome de Jesus. Expulsar significa de fato e de verdade que nós somos a autoridade sobre eles e que eles têm que sair do nosso território. Não há brigas, não há disputa, não há duelo contra os demônios. Há autoridades. Há filhos de Deus que se levantam na autoridade do nome de Jesus e expulsam esses demônios do seu território. Os espíritos malignos, são os menores problemas que temos que lidar. O maior problema é a fortaleza que está em nossa mente. São as crenças limitadoras. Essas crenças limitadoras estão barrando a nossa vida. Essas crenças limitadoras são aqui realmente são fortalezas contra a nossa vida. Eu quero te ensinar um princípio aqui agora. Eu quero te ensinar um princípio de algo que nós vamos abordar nesse seminário de destruir fortalezas. Por um exemplo, tudo é criado duas vezes. Tudo é criado duas vezes. A primeira vez, você cria tudo em sua mente. Primeiro, você cria tudo em sua mente. E depois, segundo, aquilo que você cria na sua mente, você cria no seu mundo. Se você criar coisas erradas na sua mente, você vai criar coisas erradas no seu mundo. Então, por isso que é importante você mudar o mapa. Por isso que é importante você mudar o que está aqui. E o que tem que estar aqui não é o que diz os filósofos, não é o que dizem os homens, mas o que tem que estar aqui é o que diz a palavra de Deus. Os pensamentos de Deus foram escritos na Bíblia Sagrada para que nós possamos lê-los e eles se tornarem os nossos pensamentos. Então, todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro, é criado em sua mente e segundo, então, é criado no seu mundo. O que você tem na sua mente é o que vai sair dela. O que entra na sua mente é o que vai sair da sua mente. Você que fica o tempo todo diante de noticiários de derrota. Você que fica diante de noticiários de destruição. Isso inconscientemente vai criar na sua mente, vai criar em você uma sensação de derrota, de destruição, de impotência. Você que sempre fica colocando na sua mente informações de injustiça,
Você é uma pessoa que passa a não acreditar na justiça. Muitas pessoas, por exemplo, acreditam que o fracasso ele é o oposto do sucesso. Na verdade, para as pessoas vencedoras, o fracasso é o primeiro passo para o sucesso. É o primeiro passo para a pessoa que quer alcançar o sucesso. Por quê? Porque aqueles que querem alcançar o sucesso, por algumas vezes, vão ter resultados negativos. E eles não vão encarar esse fracasso como eles sendo derrotados. Eles então têm algo em comum. Primeiro, eles são persistentes, independente de resultado. Segundo, eles alcançam o sucesso. Como está programado a sua mente? O apóstolo Paulo, ele diz aos Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, ele diz o seguinte, aliás, no versículo 3, pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Agora preste atenção. Paulo diz que as armas que ele lutava era poderosa em Deus para destruir fortaleza. Agora, quais são essas fortalezas? Eram os demônios? Eram espíritos contrários? Era vínculo do passado? Era uma quebra de maldição que eles tinham que fazer? Ou eles tinham que quebrar alguma aliança que eles tinham feito no passado? Não. Paulo está falando com novas criaturas. E ele diz quais são as fortalezas que atingem a vida do crente, a vida do cristão, da nova criatura. Ele diz, derrubando, ou seja, para a destruição de fortalezas, derrubando raciocínios, derrubando raciocínio e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está dizendo que as fortalezas na vida de uma nova criatura não são os demônios. Enquanto crentes que infelizmente, por falta de conhecimento, têm sofrido, estão fazendo quebra de maldição, estão fazendo isso, aquilo, encontros para quebrar a maldição, encontros para fazer uma oração de quebra de vínculo do passado, Paulo, ele ensina verdadeiramente quais são a destruição. Enquanto você fica tentando quebrar vínculo do passado, que já foi desfeito no momento em que você nasceu de novo, já foi desfeito no momento em que você se entregou a Cristo, enquanto você fica preso a isso, você não luta legitimamente. E se você não luta legitimamente, você não será coroado. Paulo diz que as fortalezas derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso. Nós vamos começar hoje a partir das 19h30. Eu quero que você chegue antes, porque eu vou começar hoje o seminário de destruição de fortalezas. Eu vou te ensinar coisas que com certeza vai mudar a tua vida. Eu vou te ensinar princípios da fé que vai mudar a tua história. Você vai sair de lá hoje com um entendimento, identificando quais são as fortalezas que têm sido um mal na tua vida. Por isso eu quero te convidar. Nós vamos começar hoje, sexta-feira, sábado e domingo. Todos esses dias, o seminário Destruindo Fortalezas. Eu vou te ensinar como ter uma vida no mais alto nível. Um forte abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida pela prática da palavra. Até mais!